Há milhares de anos, nossos antepassados olhavam para o céu noturno e se perguntavam o que existia além das estrelas. Eles construíram monumentos gigantes, estudaram os movimentos dos planetas e tentaram entender nosso lugar no universo. Hoje, a NASA continua essa mesma jornada de descoberta, mas com ferramentas que nossos ancestrais jamais poderiam imaginar. Desde as primeiras missões que nos levaram à Lua, até os telescópios modernos que capturam luz de galáxias tão distantes que levou bilhões de anos para chegar até nós. Cada descoberta revela algo novo e surpreendente sobre o cosmos. Nesta jornada relaxante de mais de 2 horas, vamos explorar as descobertas mais incríveis da agência espacial, desde planetas cobertos de gelo nos confins do sistema solar até buracos negros gigantes no centro de galáxias distantes. Vamos conhecer luas que podem abrigar oceanos escondidos, nebulosas onde novas estrelas nascem todos os dias e fenômenos tão estranhos que desafiam tudo o que pensávamos saber sobre a realidade. Cada descoberta é uma peça do quebra-cabeça gigante que é nosso universo, e a NASA tem nos mostrado que quanto mais aprendemos, mais percebemos o quanto ainda existe para descobrir. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, se acomode e relaxe. Vamos começar. Há milhares de anos, nossos ancestrais olhavam para o céu noturno e se perguntavam o que existia além das estrelas. Eles construíram monumentos gigantes, estudaram os movimentos dos planetas e tentaram entender nosso lugar no universo. Hoje, a NASA continua essa mesma jornada de descoberta, mas com ferramentas que nossos ancestrais jamais poderiam ter imaginado. E esta noite, enquanto você se prepara para descansar, vamos embarcar juntos nessa viagem tranquila através das descobertas mais incríveis da agência espacial. Não há pressa aqui, não há urgência. Apenas o convite suave para explorar o cosmos no ritmo da sua própria respiração, deixando que cada descoberta se desdobre como uma flor, abrindo suas pétalas ao amanhecer. Antes de começarmos essa jornada, gostaria de saber onde você está agora. Em que parte do mundo você se encontra neste momento? Está em uma cidade grande, onde as luzes apagam as estrelas, ou talvez em um lugar mais tranquilo, onde o céu noturno ainda revela seus segredos. Não importa onde você esteja, neste instante estamos conectados por essa curiosidade compartilhada, esse desejo antigo de olhar para cima e perguntar o que mais existe por aí. E se você aprecia esse tipo de exploração calma, essa forma gentil de aprender sobre o universo, ficaria grato se você deixasse um like ou se inscrevesse no canal. Mas não há pressão. É claro, você está aqui, e isso já é mais do que suficiente. A história da NASA começa em um momento de grandes sonhos e medos ainda maiores. Era o ano de 1958 e o mundo estava dividido pela Guerra Fria. A União Soviética havia acabado de lançar o Sputnik, o primeiro satélite artificial a orbitar a Terra. E, de repente, o espaço não era mais apenas um lugar de filosofia e contemplação. Era uma fronteira real, tangível, alcançável. Os Estados Unidos responderam criando a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço, um nome formal para algo que representava os sonhos mais ousados da humanidade. A NASA nasceu não apenas do medo, mas também da esperança. A esperança de que, se pudéssemos alcançar as estrelas, poderíamos transcender nossas próprias limitações terrestres. Nossos primeiros dias, tudo era experimental, tudo era novo. Os engenheiros e cientistas da NASA estavam literalmente inventando as regras enquanto avançavam, descobrindo como enviar objetos ao espaço, como proteger seres humanos do vácuo mortal além da atmosfera, como comunicar com naves espaciais a milhares de quilômetros de distância. Cada lançamento era um salto de fé, cada missão um passo no escuro, e ainda assim eles persistiram, porque havia algo na ideia de exploração espacial que tocava algo profundo na psique humana, aquele mesmo impulso que havia levado nossos ancestrais a atravessar oceanos em navios frágeis, a escalar montanhas impossíveis, a sempre se perguntar o que havia além do próximo horizonte. As primeiras missões foram pequenas, quase tímidas, satélites simples que orbitavam a Terra, enviando sinais de rádio de volta para casa. Mas mesmo esses primeiros passos revelaram algo extraordinário.
De lá de cima, da perspectiva do espaço, a Terra era diferente. Era azul e branca, envolta em nuvens, sem fronteiras visíveis. Era frágil, era bela e era lar. Essa mudança de perspectiva, essa visão de nosso planeta como uma esfera suspensa no vazio negro do espaço, mudaria para sempre como pensamos sobre nós mesmos e nosso lugar no cosmos. Não éramos mais o centro de tudo. Éramos viajantes em uma nave espacial natural, girando ao redor de uma estrela comum em um braço espiral de uma galáxia entre bilhões. Mas a NASA tinha objetivos maiores do que simplesmente orbitar nosso próprio planeta. Havia um alvo brilhante no céu noturno que havia fascinado a humanidade desde o início dos tempos: a Lua, nosso satélite natural, tão familiar e ainda assim tão misterioso. Em 1961, o presidente John F. Kennedy fez uma declaração audaciosa diante do Congresso dos Estados Unidos. Antes do final da década, ele disse: os Estados Unidos colocariam um homem na Lua e o trariam de volta em segurança para a Terra. Era uma promessa impossível. A tecnologia mal existia. Os desafios eram enormes, mas era exatamente o tipo de objetivo impossível que a NASA precisava. O programa Apollo foi o resultado dessa promessa, e o que se seguiu foi uma década de tentativas, falhas, aprendizados e, finalmente, triunfo. Havia riscos tremendos. Em 1967, 3 astronautas morreram em um incêndio durante um teste no solo da Apollo 1. A tragédia poderia ter encerrado o programa ali mesmo, mas em vez disso, serviu como um lembrete sóbrio de que o espaço não perdoa erros. A NASA aprendeu, adaptou-se, melhorou seus sistemas e continuou avançando em direção à Lua. Cada missão Apollo que se seguiu foi um passo mais perto. Apollo 7 testou o módulo de comando em órbita terrestre. Apollo 8 foi a primeira missão tripulada a deixar a órbita da Terra, circundando a Lua e retornando em segurança. Os astronautas daquela missão, Frank Borman, Jim Lovell e William Anders, foram os primeiros seres humanos a ver o lado oculto da Lua com seus próprios olhos. E na véspera de Natal de 1968, eles transmitiram imagens da Terra nascendo sobre o horizonte lunar, uma visão que comoveu milhões de pessoas ao redor do mundo. Aquela imagem, chamada de Earthrise, tornou-se um dos símbolos mais poderosos da era espacial. Nosso planeta, pequeno e vulnerável, emergindo da escuridão lunar. Apollo 9 testou o módulo lunar em órbita terrestre. Apollo 10 foi um ensaio geral, fazendo tudo exceto pousar na superfície da Lua. E então veio Apollo 11. Era julho de 1969 e o mundo inteiro observava. Neil Armstrong e Buzz Aldrin desceram a superfície lunar enquanto Michael Collins permanecia em órbita. E quando Armstrong colocou seu pé na superfície poeirenta da Lua, ele pronunciou palavras que ecoariam através da história. Um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade. Não eram apenas palavras bonitas, eram a verdade. Pela primeira vez em toda a história da vida na Terra, uma criatura havia deixado seu planeta natal e tocado outro mundo. A Lua, vista de perto, era um lugar desolado, sem ar, sem vida, coberta por uma poeira fina que grudava em tudo. O céu era sempre negro, mesmo durante o dia lunar, porque não havia atmosfera para espalhar a luz do sol. As pegadas que Armstrong e Aldrin deixaram naquela superfície permanecem lá até hoje, preservadas na ausência de vento ou chuva. Monumentos silenciosos a um momento em que a humanidade ousou sonhar impossível. Eles coletaram amostras de rochas e solo, instalaram instrumentos científicos e plantaram uma bandeira americana que permanece lá, embora provavelmente tenha sido branqueada pela radiação solar ao longo das décadas. Mas Apollo 11 foi apenas o começo. A NASA enviou mais 5 missões tripuladas à Lua, cada uma explorando diferentes regiões, coletando mais amostras, expandindo nosso conhecimento sobre nosso satélite natural. Apollo 12 pousou perto de uma sonda não tripulada anterior, provando que podiam pousar com precisão. Apollo 14 foi comandada por Alan Shepard, o primeiro americano no espaço, que famosamente jogou bolas de golfe na superfície lunar. Apollo 15, 16 e 17 usaram o veículo lunar Rover, um carro elétrico que permitiu aos astronautas viajar mais longe da base do módulo lunar, explorando vales e montanhas que estavam além do alcance a pé. E então, abruptamente, as missões à Lua terminaram.
Apollo 17, em dezembro de 1972, foi a última vez que seres humanos pisaram em outro mundo. Não porque tínhamos aprendido tudo o que havia para aprender, mas porque o dinheiro acabou, a vontade política mudou e outras prioridades emergiram. Mas as rochas lunares que os astronautas trouxeram continuaram revelando segredos por décadas. Elas nos contaram que a Lua foi formada há cerca de 4,5 bilhões de anos, provavelmente quando um objeto do tamanho de Marte colidiu com a Terra primitiva, arrancando material que eventualmente se fundiu para formar nosso satélite. Elas nos mostraram que a Lua já teve vulcanismo ativo, que formou as grandes planícies escuras que vemos como os mares lunares. Elas nos ensinaram sobre a história do sistema solar primitivo, quando asteroides e cometas bombardeavam os planetas internos com impactos violentos. As missões Apollo também deixaram para trás algo precioso: espelhos refletores de laser. Até hoje, astrônomos na Terra apontam lasers poderosos para esses refletores e medem quanto tempo leva para a luz voltar. Isso nos permite medir a distância até a Lua com precisão incrível, até centímetros. E essas medições revelaram algo surpreendente: a Lua está se afastando lentamente de nós, cerca de 3,8 centímetros por ano. É um lembrete de que nada no cosmos é verdadeiramente estático. Tudo está em movimento, mudando, evoluindo, mesmo que em escalas de tempo que desafiam nossa percepção humana. Enquanto você descansa esta noite, pense naquelas pegadas na Lua. Pense em como elas permanecerão lá por milhões de anos, talvez até que o Sol se expanda e engula tanto a Terra quanto a Lua em sua fase de gigante vermelha, bilhões de anos no futuro. Pense em como, por um breve momento na história cósmica, nossa espécie olhou para cima, decidiu que queria tocar as estrelas, e realmente conseguiu. Foi uma época de possibilidades ilimitadas, quando parecia que nada estava além do nosso alcance, mas a NASA não parou com a Lua. Mesmo enquanto os astronautas caminhavam em solo lunar, a agência espacial já estava planejando missões mais distantes, mais ambiciosas. Porque se podíamos alcançar a Lua, por que não Marte? Por que não os planetas gigantes além? Por que não explorar todo o sistema solar, cada mundo, cada lua, cada pequeno asteroide girando no escuro? A era da exploração planetária estava apenas começando, e as descobertas que viriam transformariam completamente nossa compreensão de nosso canto do universo. Havia algo profundamente reconfortante em saber que, mesmo agora, décadas depois daquelas primeiras missões, ainda há naves espaciais da NASA viajando através do sistema solar. Algumas estão estudando Marte, outras estão orbitando Júpiter ou Saturno, e algumas, as mais antigas e mais corajosas, já deixaram o sistema solar completamente, carregando mensagens da humanidade para qualquer civilização que possa encontrá-las em um futuro distante. Essas máquinas, construídas por mãos humanas e enviadas em jornadas que nunca terminarão, são nossos embaixadores silenciosos para o cosmos. Elas falam de uma espécie que olha para as estrelas e se recusa a aceitar que este pequeno planeta azul é tudo o que existe. Depois das missões Apollo, a NASA voltou sua atenção para algo mais próximo de casa, mas não menos ambicioso. Se não podíamos mais enviar humanos para outros mundos, pelo menos por enquanto, poderíamos enviar nossos olhos e ouvidos na forma de sondas robóticas. E entre todos os destinos possíveis no sistema solar, um mundo em particular chamava a atenção dos cientistas e do público: Marte. O planeta vermelho, nosso vizinho mais próximo que poderia talvez ter abrigado vida. Marte sempre ocupou um lugar especial em nossa imaginação coletiva. Sua cor avermelhada no céu noturno levou os antigos a nomeá-lo em homenagem ao deus da guerra. No final do século XIX e início do século XX, astrônomos pensavam ter visto canais em sua superfície, estruturas que pareciam artificiais, construídas talvez por uma civilização marciana lutando para sobreviver em um mundo moribundo. Essas observações eram ilusões, truques da luz e da percepção humana, mas alimentaram décadas de ficção científica sobre marcianos e invasões de Marte. Quando finalmente tivemos a tecnologia para enviar sondas ao planeta vermelho, uma das primeiras perguntas que queríamos responder era simples: há vida em Marte? As primeiras tentativas de alcançar Marte foram frustrantes.
Na década de 1960, tanto os soviéticos quanto os americanos enviaram múltiplas missões, e a maioria falhou. Algumas nunca saíram da órbita terrestre, outras perderam contato no caminho. Marte parecia protegido por algum tipo de maldição, um padrão de falhas que os engenheiros chamavam meio de brincadeira, meio seriamente de o grande devorador galáctico de Marte. Mas a NASA persistiu, porque é isso que exploradores fazem. Eles tentam, falham, aprendem e tentam novamente. Finalmente, em 1965, a sonda Mariner 4 conseguiu o primeiro sobrevoo bem-sucedido de Marte, enviando de volta 22 imagens granuladas que mostravam um mundo coberto de crateras, parecido com a Lua. Foi uma decepção para aqueles que esperavam ver cidades ou pelo menos sinais de vegetação, mas era a verdade, e a verdade é sempre mais valiosa que a fantasia, não importa quão desapontadora possa ser. Mariner 6 e 7 seguiram com mais sobrevoos, e então Mariner 9 tornou-se a primeira nave espacial a orbitar outro planeta em 1971. E foi Mariner 9 que começou a revelar o verdadeiro Marte. Quando Mariner 9 chegou, uma tempestade de poeira global cobria o planeta inteiro. Os cientistas não conseguiam ver nada além de uma névoa amarela, mas eles esperaram pacientemente e quando a poeira finalmente assentou, o Marte que emergiu era muito mais interessante do que qualquer um havia imaginado. Havia enormes vulcões, incluindo Olympus Mons, o maior vulcão conhecido no sistema solar, erguendo-se mais de 21 quilômetros acima da superfície marciana. Havia um vasto sistema de canyons chamado Vales Marineris, tão grande que faria o Grand Canyon parecer uma rachadura no chão. E havia canais secos, não os canais artificiais imaginados no século XIX, mas leitos de rios antigos, evidência de que água líquida uma vez fluiu na superfície de Marte. Essa descoberta mudou tudo. Se havia água em Marte no passado, talvez houvesse vida também. Água líquida é essencial para a vida como a conhecemos, e a evidência de que Marte já foi mais quente e mais úmido significava que o planeta poderia ter sido habitável. A questão passou de a vida em Marte para havia vida em Marte, e essa é a pergunta que tem impulsionado a exploração marciana desde então. Em 1976, a NASA enviou 2 missões revolucionárias a Marte, Viking 1 e Viking 2. Estas não foram apenas orbitadores, mas incluíam módulos de pouso que realmente tocariam a superfície marciana e realizariam experimentos lá. Era um salto tecnológico enorme, e quando as primeiras imagens da superfície de Marte chegaram, o mundo ficou maravilhado. Ali estava Marte, não como um ponto de luz no céu ou uma imagem difusa de um telescópio, mas nítido e claro, um deserto de rochas vermelhas e areia se estendendo até o horizonte sob um céu rosa pálido. Os módulos Viking carregavam experimentos especificamente projetados para procurar sinais de vida microbiana. Eles coletaram amostras de solo marciano e as testaram de várias maneiras, procurando metabolismo, respiração, qualquer sinal de processos biológicos. Os resultados foram ambíguos. Alguns experimentos deram resultados positivos, mas podiam ser explicados por química incomum no solo marciano em vez de vida. Outros foram negativos. Até hoje, décadas depois, cientistas ainda debatem o que os Vikings realmente encontraram. Mas mesmo sem uma resposta definitiva sobre vida, as missões Viking transformaram nossa compreensão de Marte. Elas mostraram um mundo com clima complexo, tempestades de poeira, geadas matinais e mudanças sazonais. Depois das Vikings, houve uma longa pausa na exploração de superfície de Marte. Missões foram planejadas e canceladas. Outras falharam ao chegar. Parecia que o devorador galáctico de Marte havia retornado, mas em 1997 a NASA enviou uma pequena missão que mudaria a forma como exploramos o planeta vermelho. Mars Pathfinder pousou com sucesso e implantou um pequeno rover chamado Sojourner, do tamanho de um forno micro-ondas. Era o primeiro rover em Marte, e embora fosse pequeno e sua missão fosse curta, provou que poderíamos dirigir um veículo controlado remotamente na superfície de outro planeta. Sojourner rolou sobre rochas marcianas com nomes como Barnacle Bill e Iogi.
analisando sua composição química e enviando imagens que capturaram a imaginação do mundo. O sucesso do Pathfinder levou a algo ainda mais ambicioso. Rovers maiores, mais capazes, projetados para explorar Marte por anos em vez de semanas. Em 2004, 2 rovers idênticos chamados Spirit e Opportunity pousaram em lados opostos de Marte. Eles foram projetados para durar 90 dias marcianos. Spirit funcionou por 6 anos. Opportunity, incrivelmente, continuou funcionando por quase 15 anos, até que uma tempestade de poeira global em 2018 finalmente encerrou sua missão. Foi como perder um amigo distante, e cientistas ao redor do mundo lamentaram quando os últimos sinais de Opportunity cessaram. Mas o que esses rovers descobriram durante suas longas vidas justificou cada momento de sua operação. Eles encontraram evidências incontestáveis de que Marte já teve água líquida na superfície, não apenas por breves períodos, mas por longos períodos de tempo. Spirit encontrou depósitos minerais que só podiam ter sido formados na presença de água. Opportunity descobriu pequenas esferas minerais que os cientistas chamaram de mirtilos, formadas em água subterrânea, e talvez mais significativamente, encontraram evidências de que essa água não era apenas ácida e hostil, mas às vezes neutra, o tipo de água em que a vida poderia ter prosperado. Enquanto você descansa esta noite, imagine por um momento o que significa para um pequeno robô continuar trabalhando em outro planeta por 15 anos. Opportunity enfrentou temperaturas extremas, tempestades de poeira, terreno traiçoeiro e problemas mecânicos. Seus painéis solares ficavam cobertos de poeira, reduzindo sua energia, mas então ventanias marcianas ocasionalmente os limpavam, dando-lhe nova vida. Ele ficou preso em uma duna de areia chamada Purgatory Dune por semanas, e os engenheiros na Terra tiveram que descobrir cuidadosamente como libertá-lo. Era como ter um explorador solitário em outro mundo, enviando cartas para casa sobre suas aventuras, e nós todos seguíamos suas jornadas através das imagens e dados que enviava. Em 2012, a NASA enviou seu rover mais ambicioso até hoje, Curiosity, do tamanho de um carro, pesando quase 1 tonelada. Seu pouso foi uma obra-prima de engenharia, usando um guindaste do céu que abaixou o rover suavemente para a superfície usando cabos. Curiosity pousou na cratera Gale, escolhida porque mostrava camadas de rochas que registravam bilhões de anos de história marciana. E logo Curiosity estava fazendo descobertas que valeram o risco de enviá-lo. O grande rover encontrou evidências de um antigo leito de rio onde água fluiu por muito tempo. Encontrou minerais de argila formados em água doce. Analisou rochas que mostraram que Marte já teve todos os ingredientes necessários para a vida: água líquida, fontes de energia química e os elementos básicos da biologia. Marte antigo poderia ter sido habitável. Isso não prova que houve vida, mas mostra que as condições estavam certas. E se a vida surgiu em Marte, como surgiu na Terra, então talvez ainda existam micróbios marcianos em algum lugar abaixo da superfície, onde água líquida ainda pode existir em bolsões protegidos. Curiosity continua explorando Marte hoje, subindo lentamente as encostas do Monte Sharp no centro da cratera Gale, lendo as camadas de rocha como páginas de um livro de história planetária. Cada camada representa uma era diferente de Marte, de quando era úmido e potencialmente habitável, até sua transformação no deserto frio e seco que vemos hoje. É uma história de mudança climática planetária, um aviso de que planetas podem mudar drasticamente ao longo do tempo, e não apenas para melhor. E então, em 2021, a NASA enviou outro rover, Perseverance, junto com um pequeno helicóptero chamado Ingenuity. Perseverance pousou na cratera Jezero, local de um antigo delta de rio, onde água depositou sedimentos por milhões de anos. É um dos melhores lugares em Marte para procurar sinais de vida antiga preservada como fósseis microscópicos. Mas Perseverance também tem uma missão adicional: coletar e armazenar amostras de rocha marciana que serão eventualmente retornadas à Terra por uma futura missão. Será a primeira vez que traremos pedaços de outro planeta para estudo em laboratórios terrestres, onde instrumentos muito mais sofisticados do que qualquer coisa que possamos enviar a Marte poderão analisá-los em detalhes minuciosos. Quanto ao Ingenuity, o pequeno helicóptero que acompanhou Perseverance, ele superou todas as expectativas.
Projetado apenas para 5 voos de teste para provar que voo motorizado é possível na fina atmosfera marciana, Ingenuity voou dezenas de vezes, atuando como batedor para o rover, explorando áreas à distância e provando que um novo modo de exploração espacial é viável. Foi o primeiro voo motorizado em outro planeta, um momento que ecoou os primeiros voos dos irmãos Wright na Terra. Pequenos passos que abrem portas para possibilidades futuras. Enquanto a NASA estava explorando Marte, o planeta vermelho não era o único alvo. Muito além da órbita de Marte, separados de nós pelo cinturão de asteroides, ficam os gigantes do Sistema Solar, Júpiter e Saturno, planetas tão grandes que desafiam a imaginação, mundos de gás e líquido sem superfície sólida, cercados por sistemas complexos de luas que são mundos por si mesmos. E para alcançar esses gigantes distantes, a NASA lançou algumas das missões mais ambiciosas já tentadas. Sondas que viajariam por anos através do vazio do espaço para nos dar nosso primeiro vislumbre próximo desses reinos alienígenas. A era da exploração dos planetas externos começou na década de 1970 com as sondas Pioneer 10 e 11. Pioneer 10 foi lançada em 1972 e tornou-se a primeira nave espacial a atravessar o cinturão de asteroides, e a primeira a fazer um sobrevoo próximo de Júpiter em 1973. As imagens que enviou de volta eram primitivas pelos padrões de hoje, mas eram revolucionárias na época. Elas mostraram as faixas de nuvens de Júpiter em detalhes sem precedentes, revelaram a complexidade da grande mancha vermelha, uma tempestade maior que a Terra que tem girado na atmosfera joviana por séculos, e mediram o poderoso campo magnético do planeta, muito mais forte do que qualquer um havia previsto. Pioneer 11 seguiu em 1974, sobrevoando Júpiter e então continuando para se tornar a primeira nave espacial a visitar Saturno em 1979. Suas imagens de Saturno e seus anéis eram de tirar o fôlego. Os anéis, vistos de perto, revelaram-se não como estruturas sólidas, mas como incontáveis partículas individuais de gelo e rocha, variando de grãos de areia a pedregulhos do tamanho de casas, todos orbitando Saturno em um disco fino e brilhante. Era como ver joias cósmicas espalhadas ao redor de um gigante dourado. Mas as Pioneers eram apenas o começo. Em 1977, a NASA lançou 2 sondas que se tornariam as mais bem-sucedidas e duradouras missões de exploração planetária da história, Voyager 1 e Voyager 2. Elas foram lançadas em um momento especial, um alinhamento planetário que ocorre apenas uma vez a cada 176 anos, que permitiria que uma única nave espacial visitasse múltiplos planetas externos usando assistências gravitacionais, como uma bola de pinball cósmica saltando de um planeta para o outro. Esse alinhamento significava que poderíamos explorar Júpiter, Saturno, Urano e Netuno em uma única missão, algo que de outra forma levaria décadas e múltiplas naves espaciais para realizar. Voyager 1 alcançou Júpiter em 1979 e o que descobriu transformou nossa compreensão do maior planeta do Sistema Solar. As imagens mostraram a atmosfera joviana em detalhes deslumbrantes, revelando estruturas de nuvens que mudavam constantemente, relâmpagos poderosos iluminando a noite joviana e auroras brilhantes nos polos, criadas pela interação do campo magnético de Júpiter com partículas carregadas. Mas talvez as descobertas mais surpreendentes vieram não de Júpiter em si, mas de suas luas. Júpiter tem dezenas de luas, mas 4 são especialmente grandes, tão grandes que podem ser vistas da Terra com um pequeno telescópio. Galileu Galilei as descobriu em 1610 e elas receberam seu nome, as Luas Galileanas. Europa, Ganimedes e Calisto. Antes das Voyagers, pensávamos que essas luas seriam mundos mortos e congelados, cobertos de crateras como nossa própria lua. Estávamos completamente errados. Quando Voyager 1 virou suas câmeras para Io, a lua mais interna, os cientistas ficaram atônitos. Eu não tinha crateras.
Em vez disso, estava coberta de vulcões, centenas deles, vomitando enxofre e dióxido de enxofre em plumas que se elevavam centenas de quilômetros acima da superfície. Io era o corpo mais vulcanicamente ativo em todo o sistema solar, suas entranhas constantemente derretidas e remexidas pelas forças de maré massivas de Júpiter. A superfície de Io era pintada em tons de amarelo, vermelho e laranja pelo enxofre depositado por suas erupções constantes. Era um mundo de fogo, um inferno gelado que desafiava todas as expectativas. Europa, a próxima lua, era diferente. Sua superfície era de gelo, mas não um gelo antigo e cratejado. Era jovem, suave em muitos lugares, cruzado por rachaduras e cumes que pareciam icebergs congelados no meio do movimento. As imagens sugeriam algo extraordinário. Debaixo da crosta de gelo de Europa poderia haver um oceano global de água líquida, mantido líquido pelo mesmo aquecimento de maré que derrete Io. Se isso fosse verdade, Europa teria mais água líquida do que todos os oceanos da Terra combinados, e onde há água líquida, poderia haver vida. Essa possibilidade fez de Europa um dos lugares mais intrigantes do sistema solar, um alvo prioritário para futuras missões de exploração. Ganimedes e Calisto, as luas externas, eram menos dramáticas, mas não menos interessantes. Ganimedes é a maior lua do sistema solar, maior até que o planeta Mercúrio, e tem seu próprio campo magnético, o único satélite conhecido a ter um. Calisto é um mundo antigo, sua superfície tão densamente cratejada que quase não há espaço para mais crateras. Um registro congelado dos bilhões de anos de bombardeamento que ocorreram no sistema solar primitivo. Depois de Júpiter, Voyager 1 continuou para Saturno, chegando em 1980. Saturno, com seus magníficos anéis, foi ainda mais espetacular de perto. A nave sobrevoou Titã, a maior lua de Saturno, e a segunda maior lua de todo o sistema solar. Titã era especial. Era a única lua com uma atmosfera espessa, tão densa que esconde completamente a superfície. Voyager 1 não pôde ver através dessa névoa, mas mediu a atmosfera e encontrou algo surpreendente. Era composta principalmente de nitrogênio, como a atmosfera da Terra, com um pouco de metano misturado. Titã se tornou imediatamente um dos lugares mais intrigantes para explorar. Voyager 2 seguiu um caminho ligeiramente diferente, também visitando Júpiter em 1979 e Saturno em 1981, mas depois continuando onde Voyager 1 não pôde ir. Ela se tornou a primeira e até agora única nave espacial a visitar Urano e Netuno, os gigantes de gelo do sistema solar externo. Essas eram verdadeiras incursões no desconhecido, planetas tão distantes que quase nada se sabia sobre eles. Urano, alcançado em 1986, revelou-se um mundo estranho e inclinado. Ao contrário de todos os outros planetas, Urano gira de lado, seu eixo de rotação inclinado em 98 graus, de modo que seus polos, não seu equador, apontam alternadamente para o Sol. Ninguém sabe por quê, embora a teoria mais aceita seja que um impacto massivo no início da história do Sistema Solar o tombou. Voyager 2 descobriu 10 novas luas ao redor de Urano e encontrou um sistema de anéis fino e escuro, muito diferente dos anéis brilhantes de Saturno, e descobriu que o campo magnético de Urano é bizarramente inclinado e deslocado do centro do planeta, outra característica que desafia a explicação fácil. Finalmente, em 1989, Voyager 2 alcançou Netuno, o planeta mais distante do Sol. Netuno é um mundo de azul profundo, sua cor causada por metano na atmosfera que absorve a luz vermelha. Apesar de receber apenas uma fração da luz solar que Júpiter recebe, Netuno tem alguns dos ventos mais rápidos do sistema solar, soprando a mais de 2.000 km por hora. Voyager 2 encontrou a Grande Mancha Escura, uma tempestade massiva semelhante à Grande Mancha Vermelha de Júpiter, embora observações posteriores mostrassem que essas manchas escuras vêm e vão, ao contrário da duradoura tempestade joviana. Mas a descoberta mais fascinante em Netuno envolveu sua maior lua, Tritão. Voyager 2 encontrou que Tritão, como Io, é geologicamente ativo, mas de uma maneira completamente diferente. Tritão é um dos lugares mais frios do sistema solar, com temperaturas de superfície em torno de menos 235 graus Celsius. E ainda assim tem geysers, jatos de nitrogênio líquido que irrompem através da superfície congelada e sobem quilômetros no ar antes de congelar e cair como neve.
A superfície de Tritão é jovem e estranha, com poucas crateras e terreno que parece ter sido derretido e recongelado repetidamente. E Tritão orbita Netuno na direção oposta à rotação do planeta, o que sugere que não se formou ali, mas foi capturado pela gravidade de Netuno, talvez um grande objeto do cinturão de Kuiper que se aproximou demais e foi aprisionado. Enquanto você se aconchega esta noite, pense nas sondas Voyager. Depois de completarem suas missões primárias explorando os planetas externos, elas não pararam. Continuaram viajando para fora, deixando o sistema solar. Em 2012, Voyager 1 tornou-se o primeiro objeto feito pelo homem a entrar no espaço interestelar, a região além da influência do Sol. Voyager 2 seguiu em 2018. Ambas ainda estão enviando dados de volta, décadas após seus lançamentos, embora seus sinais estejam ficando cada vez mais fracos à medida que suas fontes de energia nuclear lentamente se esgotam. Um dia, nas próximas décadas, elas ficarão em silêncio, mas continuarão viajando, emissários silenciosos da humanidade, carregando discos dourados com sons e imagens da Terra, mensagens em garrafas cósmicas flutuando eternamente pelo oceano do espaço. Os gigantes gasosos de Júpiter e Saturno eram mundos magníficos vistos pelos sobrevoos das Voyagers, mas sobrevoos têm limitações. Você passa rapidamente, obtém alguns dias ou semanas de observações próximas e então continua, nunca mais retornando. Para realmente entender esses mundos complexos, você precisa ficar. E foi exatamente isso que a NASA decidiu fazer, enviando orbitadores que passariam anos estudando esses planetas e suas luas em detalhes íntimos. Essas missões revelaram que os sistemas jovianos e saturnianos são quase como sistemas solares em miniatura, cada um com sua própria dinâmica complexa e mundos surpreendentes. A primeira dessas missões orbitadoras foi Galileu, lançada em 1989 e chegando a Júpiter em 1995 após uma jornada de 6 anos. Galileu foi a primeira nave espacial a orbitar um planeta externo e também carregava uma sonda que seria lançada na atmosfera de Júpiter, descendo de paraquedas através das nuvens enquanto media temperatura, pressão, composição química e ventos. A sonda durou apenas cerca de 1 hora antes de ser esmagada pela pressão crescente e derretida pelo calor, mas nessa hora enviou dados fascinantes sobre as condições dentro de um gigante gasoso, algo que nunca havíamos medido diretamente antes. Durante seus 8 anos orbitando Júpiter, Galileu transformou nossa compreensão do sistema joviano. Confirmou que Europa tem um oceano subsuperficial, detectando variações no campo magnético joviano causadas por correntes elétricas em água salgada debaixo da crosta de gelo. Descobriu que Ganimedes também pode ter um oceano subsuperficial, oculto sob múltiplas camadas de gelo. Observou Io em detalhes esquisitos, mapeando seus vulcões e observando erupções em tempo real, plumas se elevando no vazio do espaço, e estudou a atmosfera de Júpiter, seus anéis fracos e as interações complexas entre o planeta e suas luas. Mas foi Saturno que recebeu a missão orbitadora mais ambiciosa e bem-sucedida já enviada aos planetas externos, Cassini-Huygens, um projeto conjunto entre NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Italiana. Cassini foi lançada em 1997 e chegou a Saturno em 2004, entrando em órbita em um momento de precisão coreografada. A nave carregava também uma sonda menor chamada Huygens, projetada para pousar em Titã, a grande lua enevoada de Saturno. O que se seguiu foi uma das missões mais produtivas e inspiradoras da história da exploração espacial. Cassini orbitou Saturno por 13 anos, muito além de sua missão planejada original, enviando centenas de milhares de imagens e incontáveis medições científicas. Revelou os anéis de Saturno em detalhes que nunca imaginamos possíveis. Os anéis, vistos de perto, são estruturas de uma complexidade e beleza de tirar o fôlego. Há anéis principais, anéis fracos, anéis trançados onde gravitação de pequenas luas tece fios de partículas em padrões entrelaçados. Há lacunas nos anéis limpas por luas pastoras que orbitam dentro e nas bordas das lacunas.
E há raios escuros que varrem através dos anéis, provavelmente causados por poeira eletricamente carregada levantada acima do plano dos anéis por campos eletromagnéticos. Mas as descobertas mais emocionantes de Cassini vieram das luas de Saturno. Em janeiro de 2005, a sonda Huygens separou-se de Cassini e desceu através da espessa atmosfera de Titã, tornando-se o objeto mais distante da Terra a pousar em uma superfície sólida. Enquanto descia de paraquedas, Huygens tirou fotos e fez medições, e o que revelou foi extraordinário. Titã é um mundo de metano e etano líquidos, com lagos e mares desses hidrocarbonetos salpicando sua superfície. Tem chuva, não de água, mas de metano, e tem rios que esculpem a paisagem e eventualmente fluem para os mares. É o único lugar além da Terra onde sabemos que líquidos estáveis existem na superfície. As imagens de Huygens da superfície de Titã mostraram um leito de rio seco cheio de seixos arredondados, mas esses seixos não eram rocha, eram gelo de água, duros como pedra nas temperaturas gélidas de Titã de menos 180 graus Celsius. O líquido que os havia arredondado era metano líquido, fluindo episodicamente quando chuvas caem. É um mundo que de muitas maneiras é familiar: chuva, rios, lagos, montanhas, mas feito de materiais completamente alienígenas. Se você estivesse em Titã, não poderia respirar o ar e seria tão frio que morreria instantaneamente, mas antes disso você poderia ver nuvens pairando no céu laranja, ver metano pingando das folhas, se houvesse folhas, ver ondas lambendo as margens de mares de hidrocarbonetos. É um dos lugares mais estranhos e maravilhosos do Sistema Solar. Cassini continuou a estudar Titã por anos após a descida de Huygens, usando radar para mapear sua superfície através das nuvens. Descobriu que Titã tem montanhas, dunas de areia, feitas de grãos de hidrocarbonetos congelados, e um sistema complexo de lagos e mares concentrados em suas regiões polares. E descobriu que Titã, como Europa e Ganimedes, também pode ter um oceano subsuperficial de água líquida sob sua crosta gelada. Titã não é apenas um mundo fascinante em sua superfície, é potencialmente habitável também. Mas Titã não foi a única lua de Saturno a surpreender. Em 2005, Cassini fez um sobrevoo próximo de Encélado, uma pequena lua gelada que se pensava ser inativa e sem graça. Mas quando Cassini olhou para o polo sul de Encélado, viu algo totalmente inesperado: plumas de vapor de água e partículas de gelo jorrando para o espaço através de fissuras na superfície. Encélado tem geysers, e esses geysers estão conectados a um oceano global de água líquida sob quilômetros de gelo. A água naquele oceano está em contato com o núcleo rochoso de Encélado abaixo, e análises das plumas mostraram que a água contém moléculas orgânicas simples, evidência de atividade hidrotérmica e tudo o que seria necessário para suportar vida microbiana. Encélado instantaneamente se juntou à Europa, e Titã como um dos lugares mais promissores para procurar vida além da Terra. E a beleza de Encélado é que ele está ativamente vomitando amostras de seu oceano para o espaço. Você não precisa pousar e perfurar através de quilômetros de gelo. Você apenas precisa voar através das plumas e coletar amostras. É como se Encélado estivesse nos convidando a estudá-lo, oferecendo livremente o que em outros mundos teríamos que lutar para alcançar. Cassini fez múltiplos sobrevoos através das plumas de Encélado, analisando sua composição em grande detalhe. Encontrou não apenas água e moléculas orgânicas, mas também evidências de fontes hidrotérmicas no fundo do oceano, lugares onde água quente rica em minerais borbulha do leito oceânico rochoso. Na Terra, essas fontes hidrotérmicas são oásis de vida, sustentando ecossistemas inteiros baseados em química em vez de luz solar. Não há razão para que o mesmo não pudesse ser verdade em Encélado. A energia, a água, a química orgânica, os ingredientes estão todos lá. Enquanto você permite que o sono chegue, pense nestes mundos oceânicos escondidos sob conchas de gelo ao redor de Júpiter e Saturno. Pense em Europa com seu oceano profundo e antigo, agitado pelas marés poderosas de Júpiter. Pense em Encélado, com suas fontes hidrotérmicas e plumas que tocam o vácuo do espaço.
Pense em Titã com seus mares de metano sob céus alaranjados e talvez, bem lá embaixo, um oceano de água também. Esses lugares expandem dramaticamente a zona habitável do sistema solar. Não precisamos de um planeta na distância certa do Sol. Precisamos apenas de energia suficiente para manter água líquida, e aquecimento de maré pode fazer isso mesmo nos confins frios do sistema solar. Cassini finalmente encerrou sua missão em 2017 de uma maneira dramática e apropriada. Com seu combustível quase esgotado, a NASA decidiu enviar a nave em um mergulho final na atmosfera de Saturno, queimando-a completamente. Isso foi feito para proteger as luas de Saturno, especialmente Encélado, da possível contaminação por micróbios terrestres que poderiam ter sobrevivido na nave espacial. Até o fim, Cassini enviou dados enquanto mergulhava, fazendo medições das camadas superiores da atmosfera de Saturno antes de desintegrar-se. Foi um adeus final de uma das maiores missões de exploração de todos os tempos. Enquanto a NASA explorava os gigantes gasosos e suas luas fascinantes, outro tipo de exploração estava acontecendo mais perto de casa, ou mais precisamente, logo acima de nossas cabeças. Desde os anos 1990, a NASA tem mantido uma presença humana contínua no espaço através da Estação Espacial Internacional, um laboratório orbital que circula a Terra a cada 90 minutos, um posto avançado onde astronautas e cosmonautas de todo o mundo trabalham juntos, conduzindo experimentos e aprendendo como os humanos podem viver e trabalhar no espaço por longos períodos. A Estação Espacial Internacional, ou ISS, é uma maravilha da engenharia e cooperação internacional. Ela foi construída módulo por módulo ao longo de mais de uma década, cada peça lançada separadamente e então montada em órbita por astronautas em caminhadas espaciais meticulosas. A estação é enorme, do tamanho de um campo de futebol, com painéis solares que brilham como asas douradas. Dentro, há laboratórios, áreas de estar, uma cúpula com janelas que oferecem vistas espetaculares da Terra abaixo. É casa temporária para tripulações de geralmente 6 pessoas que ficam a bordo por meses de cada vez. A vida na ISS é ao mesmo tempo rotineira e extraordinária. Os astronautas seguem horários cuidadosos, acordando às 6:30 da manhã no tempo da estação, conduzindo experimentos, fazendo exercícios para combater a perda de densidade óssea e muscular causada pela microgravidade, mantendo os sistemas da estação e ocasionalmente fazendo caminhadas espaciais para reparos ou instalações. Mas tudo isso acontece enquanto flutuam, não há para cima ou para baixo. Objetos deixados no ar permanecem onde estão. A água forma esferas perfeitas que flutuam até serem capturadas. Dormir acontece amarrado em sacos de dormir presos às paredes, caso contrário você flutuaria e poderia bater em algo. E então há as vistas. A cada 90 minutos, a ISS completa uma órbita da Terra, passando de dia para noite e de volta várias vezes em um único dia terrestre. Astronautas frequentemente falam sobre o quanto são tocados vendo a Terra do espaço, o fenômeno chamado de efeito de visão geral. De lá de cima, não há fronteiras visíveis, nenhuma divisão entre nações. Há apenas um planeta, delicado e bonito, envolto em uma fina camada de atmosfera azul que parece frágil demais para proteger tudo e todos que conhecemos. É uma mudança de perspectiva que muitos dizem ser profundamente espiritual, uma lembrança visceral de que todos nós compartilhamos este pequeno mundo flutuando na imensidão do espaço. Os experimentos conduzidos na ISS abrangem muitas disciplinas. Alguns estudam como as plantas crescem na microgravidade, pesquisa importante se algum dia quisermos cultivar alimentos em missões de longa duração a Marte ou além. Outros estudam como o corpo humano se adapta à ausência de gravidade, porque viver no espaço muda você de maneiras surpreendentes. Seu coração não precisa trabalhar tão duro para bombear sangue, então enfraquece. Seus ossos, não mais precisando suportar seu peso, perdem densidade. Fluidos se deslocam para cima em seu corpo, fazendo seu rosto inchar e suas pernas afinar. Esses efeitos são importantes de entender se vamos enviar humanos em jornadas de anos a outros planetas. Mas a ISS não é apenas ciência, é também sobre aprender a viver no espaço, sobre desenvolver os sistemas e tecnologias que precisaremos para missões futuras.
Sistemas de reciclagem de água que transformam até mesmo a urina dos astronautas em água potável limpa, porque lançar água da Terra é caro e imprático para missões longas. Sistemas de controle de vida que mantêm o ar respirável, removendo o dióxido de carbono exalado pelos astronautas e reabastecendo oxigênio. Sistemas de comunicação que permitem aos astronautas falar com suas famílias na Terra, manter alguma conexão com o lar mesmo flutuando 400 quilômetros acima dele. A ISS também tem sido palco para alguns momentos notáveis de exploração humana. Astronautas realizaram centenas de caminhadas espaciais, trabalhando do lado de fora da estação em trajes espaciais, que são essencialmente pequenas naves espaciais para uma pessoa. Eles instalaram novos equipamentos, substituíram baterias, repararam sistemas danificados, tudo isso enquanto presos à estação por cabos, porque um erro, um deslize, poderia mandá-los flutuando para longe no vazio. E ainda assim eles fazem, porque o trabalho é necessário e porque humanos têm essa capacidade notável de se adaptar até mesmo aos ambientes mais alienígenas. Enquanto você dorme esta noite, saiba que há pessoas acima de você, circulando o planeta, vivendo e trabalhando no espaço. A cada hora e meia, eles passam diretamente sobre alguma parte da Terra, talvez sobre você. E se você sair ao amanhecer ou ao anoitecer e souber onde olhar, às vezes pode ver a ISS, um ponto brilhante de luz movendo-se constantemente através do céu, mais brilhante que a maioria das estrelas. Um lembrete visível de que nossa espécie já deu seus primeiros passos hesitantes para fora do berço da Terra. Mas a NASA não está olhando apenas para os planetas e luas do nosso sistema solar. Está olhando muito mais longe para as estrelas e para os planetas que orbitam essas outras estrelas. Por milênios, nos perguntamos se outros mundos existem lá fora. É uma das perguntas mais antigas e profundas que podemos fazer. Estamos sozinhos? E na última década, a NASA respondeu pelo menos parte dessa pergunta com um definitivo não. Não estamos sozinhos no sentido de que há incontáveis outros mundos lá fora, bilhões deles, orbitando as estrelas da nossa galáxia. Se há vida nesses mundos, ainda não sabemos. Mas agora sabemos que os planetas não são raros. Eles são a regra, não a exceção. Essa descoberta veio principalmente de uma missão da NASA chamada Kepler, um telescópio espacial lançado em 2009 com uma missão singular: encontrar planetas ao redor de outras estrelas chamados exoplanetas. A estratégia de Kepler era simples em conceito, mas incrivelmente desafiadora na execução. Ele ficaria parado olhando para uma parte do céu, observando cerca de 150 mil estrelas continuamente, procurando por pequenas quedas em seu brilho. Essas quedas aconteceriam se um planeta passasse em frente à estrela do nosso ponto de vista, bloqueando uma fração minúscula da luz da estrela. É como tentar detectar uma pulga passando em frente a um holofote de centenas de quilômetros de distância. Mas Kepler foi projetado para ser sensível o suficiente para fazer exatamente isso, e funcionou. Ao longo de sua missão de 9 anos, Kepler descobriu milhares de exoplanetas, transformando completamente nossa compreensão de como os sistemas planetários se formam e quão comuns eles são. Descobriu mundos de todos os tipos, Júpiteres quentes, planetas gigantes gasosos orbitando perigosamente perto de suas estrelas, tão próximos que suas atmosferas estão sendo vaporizadas, planetas rochosos maiores que a Terra, mas menores que Netuno, um tipo de planeta que não existe no nosso sistema solar, mas que parece ser o tipo mais comum de planeta na galáxia. Planetas em órbitas estranhas, planetas em sistemas de estrelas múltiplas orbitando 2 ou até 3 sóis. O mais emocionante, planetas do tamanho da Terra orbitando na zona habitável de suas estrelas, a região onde as temperaturas são adequadas para que água líquida possa existir na superfície. Kepler mostrou-nos que praticamente toda estrela tem planetas. Se você olha para o céu noturno e vê as milhares de estrelas visíveis a olho nu, quase todas elas têm mundos orbitando-as, e nossa galáxia contém cerca de 200 bilhões de estrelas. Faça as contas e você chega a números estonteantes. Pode haver dezenas de bilhões de planetas do tamanho da Terra em zonas habitáveis só na Via Láctea. E há bilhões de galáxias no universo observável. O número total de mundos é tão grande que desafia a compreensão.
Agora, encontrar esses planetas é uma coisa, estudá-los é outra. A maioria dos exoplanetas que conhecemos são apenas pontos em dados, quedas em curvas de luz. Não temos imagens deles e sabemos relativamente pouco sobre eles além de seu tamanho e órbita. Mas novas missões estão mudando isso. O telescópio espacial James Webb, lançado em 2021, está começando a analisar as atmosferas de alguns exoplanetas, procurando por gases que poderiam indicar atividade biológica. E missões futuras, planejadas pela NASA, procurarão tirar fotos reais de planetas semelhantes à Terra ao redor de estrelas próximas. Imagens que poderiam revelar continentes, oceanos, nuvens, talvez até sinais de civilização. O telescópio espacial James Webb, frequentemente chamado apenas de Webb ou JWST, representa um dos maiores saltos tecnológicos na história da astronomia. É o sucessor do telescópio espacial Hubble, mas diferente do Hubble, que orbita relativamente próximo à Terra, Webb está localizado em um ponto especial no espaço a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, um lugar chamado Ponto de Lagrange L2. Ali, protegido da luz e calor da Terra e do Sol por um protetor solar do tamanho de uma quadra de tênis, Webb observa o universo em luz infravermelha, permitindo-lhe ver coisas que são invisíveis para outros telescópios. Por que infravermelho? Porque o universo está se expandindo. Quando você olha para objetos distantes no espaço, você está olhando para trás no tempo porque a luz deles leva tempo para chegar até nós. E quanto mais distante algo está, mais tempo a luz levou para chegar. Então você está vendo como era no passado. As primeiras galáxias que se formaram após o Big Bang estão tão distantes que sua luz viajou por mais de 13 bilhões de anos para nos alcançar. E devido à expansão do universo, essa luz foi esticada, deslocada do visível para o infravermelho, para ver essas primeiras galáxias, para olhar para o amanhecer cósmico quando as primeiras estrelas acenderam e as primeiras galáxias começam a se formar. Você precisa de um telescópio infravermelho, você precisa de Webb, e Webb tem entregado de maneiras espetaculares. Algumas das primeiras imagens que enviou de volta deixaram astrônomos ao redor do mundo sem palavras. Uma imagem de um aglomerado de galáxias chamado SMACS 0723 mostrou milhares de galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas, algumas delas entre as mais distantes já vistas. Outra imagem mostrou os pilares da criação, uma famosa região de formação de estrelas na nebulosa da Águia, em detalhes nunca vistos antes. Os pilares são colunas de gás e poeira, onde novas estrelas estão nascendo, esculpidas pela radiação de estrelas jovens e brilhantes. E a imagem de Webb revelou a estrutura desses pilares com clareza deslumbrante, mostrando estrelas individuais ainda envoltas nos casulos de gás de onde emergiram. Mas talvez as descobertas mais emocionantes de Webb envolvam exoplanetas. Webb pode analisar a luz das estrelas que passa através das atmosferas de planetas distantes e nessa luz podem detectar as impressões digitais químicas de moléculas na atmosfera. Já encontrou evidências de vapor de água, dióxido de carbono e outros gases em vários exoplanetas, e está começando a procurar por combinações de gases que seriam difíceis de explicar sem biologia, coisas como oxigênio e metano juntos, que na Terra são mantidos em desequilíbrio pela vida. Se o Webb encontrar tais combinações em um planeta do tamanho da Terra na zona habitável de sua estrela, seria evidência extraordinariamente forte de que não estamos sozinhos no universo. O Webb também está estudando as primeiras galáxias, tentando entender como elas se formaram e evoluíram. Está observando buracos negros supermassivos nos centros de galáxias, tentando desvendar os mistérios de como esses monstros gravitacionais crescem. Está observando planetas no nosso próprio sistema solar com detalhes sem precedentes. E está apenas começando sua missão, que deve durar pelo menos uma década, provavelmente mais. Cada semana traz novas descobertas, novas imagens que expandem nossa compreensão do cosmos. Quando você olha para uma imagem do espaço profundo tirada por Webb, você está vendo literalmente no tempo. A luz das galáxias mais distantes nessas imagens começou sua jornada até nós quando o universo tinha apenas algumas centenas de milhões de anos. Essas galáxias podem nem existir mais, não da forma como aparecem na imagem. Elas tiveram bilhões de anos para mudar, evoluir, talvez colidir com outras galáxias, mas não saberemos disso por bilhões de anos, porque a luz de seu estado atual ainda está viajando através do vazio em direção a nós. É uma coisa humilhante de
contemplar enquanto você se acomoda no sono. O universo é vasto além da compreensão. As distâncias são tão grandes que a luz, a coisa mais rápida que existe, leva bilhões de anos para atravessá-las. E ainda assim, através de telescópios como o Webb, podemos alcançar essas distâncias impossíveis, podemos ver o nascimento de galáxias, podemos estudar a luz de mundos distantes, podemos traçar a história do universo desde seus primeiros momentos até o presente. Somos criaturas minúsculas em um planeta minúsculo, mas temos mentes que podem abarcar o cosmos, olhos que podem ver através de bilhões de anos-luz, instrumentos que estendem nossos sentidos para além de qualquer coisa que a evolução jamais pretendeu. Outro dos grandes mistérios que a NASA tem trabalhado para entender são os buracos negros, objetos tão estranhos e extremos que desafiam a intuição. Buracos negros são lugares onde a gravidade se tornou tão forte que nada, nem mesmo a luz, pode escapar. Eles se formam quando estrelas massivas morrem, colapsando sob sua própria gravidade, até que toda a sua massa seja comprimida em um ponto infinitamente denso chamado singularidade. Ao redor da singularidade está o horizonte de eventos, o ponto sem retorno. Cruzá-lo e você nunca poderá voltar. Você será puxado inexoravelmente para dentro, esticado em um processo chamado espaguetificação, à medida que as forças de maré se tornam infinitamente fortes, e eventualmente você se juntaria à singularidade, embora o que isso realmente significa ninguém saiba. Durante décadas, buracos negros foram previsões puramente teóricas da relatividade geral de Einstein, conceitos matemáticos sem confirmação observacional direta, mas gradualmente evidências de sua existência se acumularam. Astrônomos encontraram estrelas orbitando pontos aparentemente vazios no espaço, suas órbitas revelando a presença de objetos massivos mas invisíveis. Encontraram jatos de matéria sendo disparados de regiões ao redor de buracos negros, alimentados pelo gás superaquecido caindo neles. E nos centros da maioria das grandes galáxias, incluindo a nossa, encontraram evidências de buracos negros supermassivos, monstros contendo milhões ou até bilhões de vezes a massa do Sol. Em 2019, uma colaboração internacional de astrônomos chamada Event Horizon Telescope conseguiu algo notável. Eles tiraram uma foto de um buraco negro, ou mais precisamente, uma foto da sombra de um buraco negro contra o brilho do gás quente ao seu redor. O buraco negro em questão está no centro da galáxia M87, a 55 milhões de anos-luz de distância, e contém cerca de 6,5 bilhões de massas solares. A imagem mostrou um anel brilhante de gás aquecido envolvendo uma região escura central, o próprio horizonte de eventos. Era a primeira evidência visual direta de um buraco negro e confirmava dramaticamente as previsões da relatividade geral. Mais recentemente, o Event Horizon Telescope fotografou o buraco negro no centro da nossa própria galáxia, Sagitários A estrela, uma tarefa ainda mais desafiadora porque esse buraco negro, embora muito mais próximo, é também muito menor e mais variável. Essas imagens não são apenas bonitas, elas são testes de física fundamental. Elas nos permitem estudar como a gravidade se comporta em seus limites mais extremos, em condições que não podem ser replicadas em qualquer laboratório na Terra. A NASA também tem estudado buracos negros através de outros meios. Observatórios de raios-x como o Chandra observam o gás superaquecido ao redor de buracos negros, que brilha intensamente em raios-x. Detectores de ondas gravitacionais, como o LIGO, embora não operado pela NASA, detectaram as ondulações no próprio espaço-tempo causadas quando dois buracos negros colidem e se fundem, eventos tão violentos que liberam mais energia em uma fração de segundo do que todas as estrelas do universo combinadas. E o futuro trará missões ainda mais sofisticadas, incluindo possíveis detectores de ondas gravitacionais no espaço que poderiam detectar as fusões de buracos negros supermassivos no universo distante. Enquanto você deixa sua mente vagar esta noite, pense nos buracos negros. Pense em como a gravidade pode se tornar tão intensa que destrói o próprio tecido do espaço e do tempo. Pense em como, no centro da nossa galáxia, há um buraco negro com massa equivalente a 4 milhões de sóis, silenciosamente dominando a órbita de bilhões de estrelas ao seu redor. Pense em como, quando dois buracos negros colidem, eles enviam ondas através do espaço-tempo que podemos detectar aqui na Terra, ondas que esticam e comprimem literalmente toda a Terra
em quantidades menores que um átomo, mas mensuráveis por instrumentos incrivelmente precisos. O universo é estranho de maneiras que a evolução nunca nos preparou para compreender. E ainda assim, através da ciência, da matemática, de instrumentos engenhosos, estamos aprendendo a ver e entender até mesmo esses aspectos mais alienígenas da realidade. O universo que a NASA estuda não é apenas estranho, é também muito mais vasto e muito mais antigo do que nossos ancestrais poderiam ter imaginado. Quando você olha para cima em uma noite clara e vê a faixa nebulosa da Via Láctea esticando-se através do céu, você está vendo nossa galáxia de dentro, uma vasta coleção de centenas de bilhões de estrelas achatada em um disco giratório com braços espirais curvos. Nosso Sol é apenas uma estrela comum entre essas incontáveis outras, localizada em um dos braços espirais a cerca de 26 mil anos-luz do centro galáctico. Fazer uma única órbita ao redor do centro da galáxia leva ao Sol aproximadamente 225 milhões de anos, o que significa que desde que os dinossauros caminharam pela Terra, o Sistema Solar completou apenas uma fração de uma órbita galáctica, e a Via Láctea, por sua vez, é apenas uma galáxia entre trilhões no universo observável. Algumas são espirais como a nossa, outras são elípticas, grandes aglomerações de estrelas sem a estrutura de braços espirais, e outras são irregulares, formadas por colisões entre galáxias que distorceram suas formas. Através de telescópios, podemos ver galáxias em todas as direções, estendendo-se até os limites do universo observável, cada uma um vasto ecossistema estelar por si só. É humilhante perceber que cada ponto tênue de luz em uma foto do espaço profundo não é uma estrela, mas uma galáxia inteira contendo bilhões de estrelas, e que há mais galáxias no universo do que estrelas na Via Láctea. A NASA tem trabalhado para mapear e entender o universo em grande escala, e o que descobriram é que galáxias não estão uniformemente distribuídas. Elas se agrupam em grupos e aglomerados, e esses aglomerados se unem em superaglomerados, formando uma estrutura que se parece com uma vasta teia cósmica. Há filamentos de galáxias conectando grandes aglomerados, e entre esses filamentos há vastos vazios, regiões onde há muito poucas galáxias. É como uma esponja gigante, com galáxias concentradas nas paredes e bordas das bolhas, e os interiores das bolhas sendo em grande parte vazios. Essa estrutura nos diz algo sobre a história do universo. Logo após o Big Bang, o universo era quase perfeitamente uniforme, com matéria e energia distribuídas de maneira muito homogênea. Mas havia pequenas variações de densidade, flutuações quânticas minúsculas ampliadas pela inflação no primeiro instante da existência do universo. E essas pequenas variações, ao longo de bilhões de anos, cresceram sob a influência da gravidade. Regiões que eram ligeiramente mais densas atraíram mais matéria, tornando-se ainda mais densas, eventualmente colapsando para formar as primeiras estrelas e galáxias. Enquanto isso, regiões menos densas tornaram-se os vazios. O universo que vemos hoje é o resultado desse processo de crescimento estrutural que durou quase 14 bilhões de anos. A NASA e outras agências espaciais mapearam a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o resplendor residual do Big Bang. Essa radiação, que preenche todo o espaço, é o eco do universo quando tinha apenas 380 mil anos de idade, quando finalmente esfriou o suficiente para a luz viajar livremente. E quando mapeamos essa radiação, vemos essas pequenas flutuações de temperatura correspondendo às variações de densidade que eventualmente se tornaram a estrutura em larga escala do universo. É como ver uma foto de bebê do cosmos e, através dessa foto, podemos traçar toda a sua história subsequente. Mas há um mistério profundo em tudo isso. Quando astrônomos calculam quanta massa deve haver no universo com base em como galáxias se movem e como aglomerados de galáxias se comportam, encontram que há muito mais massa do que podemos ver. Estrelas, planetas, gás, poeira, tudo que emite ou absorve luz somado não é nem remotamente suficiente para explicar a gravidade que observamos. Deve haver outra coisa lá, algo que não interage com luz, que não podemos ver diretamente, mas cuja presença sentimos através de seus efeitos gravitacionais. Os astrônomos chamam isso de matéria escura e representa cerca de 85% de toda a matéria do universo. Não sabemos o que é. Pode ser partículas exóticas que ainda não detectamos, ou pode ser algo ainda mais estranho.
É uma lembrança humilde de que, apesar de todo o nosso progresso, ainda há muito que não entendemos sobre o universo. E há um mistério ainda maior. O universo não está apenas se expandindo, sua expansão está acelerando. Galáxias distantes estão se afastando de nós cada vez mais rápido. Isso não faz sentido baseado apenas na matéria que conhecemos. A gravidade deveria estar desacelerando a expansão, puxando tudo de volta. Para explicar a aceleração, físicos postularam algo chamado energia escura, uma forma de energia que permeia o espaço vazio e tem a propriedade de repelir em vez de atrair. A energia escura representa cerca de 70% da energia total do universo, mas, novamente, não sabemos realmente o que é. Pode ser uma propriedade intrínseca do espaço em si, algo relacionado à constante cosmológica que Einstein uma vez adicionou e depois abandonou de suas equações, ou pode ser algo completamente diferente. Quando você soma tudo, descobrimos que a matéria comum, a matéria que compõe estrelas e planetas, e você e eu, representa apenas cerca de 5% do conteúdo do universo. Os outros 95% é matéria escura e energia escura, coisas que não entendemos. É uma percepção humilhante. Aprendemos tanto, vimos tão longe e ainda estamos apenas arranhando a superfície dos mistérios do cosmos. Enquanto você se permite descansar, deixe esses pensamentos flutuarem em sua mente. O universo é muito maior do que você pode imaginar. Há mais estrelas no universo do que grãos de areia em todas as praias da Terra. Há mais galáxias do que pessoas que já viveram. E tudo isso surgiu de um ponto infinitesimal há quase 14 bilhões de anos, expandindo-se e esfriando, formando partículas e depois átomos, e depois estrelas e galáxias, eventualmente planetas. E em pelo menos um desses planetas, vida, e eventualmente vida que olha para cima e se pergunta como tudo começou. Você é feito de poeira de estrelas. Cada átomo em seu corpo foi forjado no coração de uma estrela ou no momento do Big Bang. Você é literalmente parte do universo tentando se entender. E através da NASA e de outras agências espaciais, através de telescópios e sondas e rovers, estamos lentamente conseguindo. Entre todas as descobertas que a NASA fez ao longo de suas décadas de exploração, algumas das mais profundas envolvem nossa própria estrela, o Sol. Vivemos tão perto dele, dependemos tanto de sua luz e calor para a vida, mas até recentemente sabíamos surpreendentemente pouco sobre como realmente funciona. O Sol não é apenas uma bola de fogo estática no céu, é um reator de fusão nuclear dinâmico e complexo, constantemente mudando, com erupções e tempestades que podem afetar a Terra de maneiras que apenas começamos a entender. A NASA tem uma frota de naves espaciais estudando o Sol de várias órbitas. O Solar Dynamics Observatory observa o Sol constantemente em múltiplos comprimentos de onda, capturando imagens de alta resolução da superfície solar e da atmosfera acima dela. Essas imagens revelam um Sol que está sempre em movimento, com plasma quente borbulhando para cima das profundezas, esfriando e afundando de volta em padrões de convecção gigantes. Mostram loops de material solar arqueando-se ao longo das linhas do campo magnético, e ocasionalmente essas linhas magnéticas se rompem e se reconectam de maneiras violentas, liberando enormes quantidades de energia em eventos chamados de explosões solares. Explosões solares são como relâmpagos, mas em uma escala que empequenece qualquer coisa na Terra. Uma única grande explosão solar pode liberar tanta energia quanto bilhões de bombas atômicas. E às vezes, essas explosões são acompanhadas por ejeções de massa coronal, enormes bolhas de plasma e campo magnético que são lançadas do Sol para o espaço. Se uma ejeção de massa coronal é direcionada para a Terra e nos atinge, pode causar tempestades geomagnéticas que perturbam sistemas de satélite e redes de energia e criam belas auroras nos céus polares. Em 2018, a NASA lançou a Parker Solar Probe, a missão mais ambiciosa ao Sol até agora. Parker Solar Probe está repetidamente mergulhando através da atmosfera externa do Sol, chamada de corona, chegando mais perto da superfície solar do Sol que qualquer nave espacial anterior. Tem que suportar temperaturas de mais de 300 graus Celsius, protegida apenas por um escudo térmico de compósito de carbono, e está fazendo medições diretas da corona, tentando responder perguntas que intrigam os cientistas por décadas. Uma dessas perguntas é: por que a corona é tão quente?
A superfície do Sol tem cerca de 5.500 graus Celsius, mas a corona, a atmosfera tênue acima dela, tem milhões de graus. Isso parece violar a termodinâmica básica. O calor deveria fluir de quente para frio. Então, como a atmosfera pode ser mais quente que a superfície, deve haver algum mecanismo transferindo energia para a corona. Mas o que é exatamente tem sido um mistério. Parker Solar Probe está fazendo medições in situ, dentro da corona, ela mesma, procurando pela resposta. Outra questão envolve o vento solar. O Sol constantemente emite um fluxo de partículas carregadas, principalmente prótons e elétrons, que flui para fora em todas as direções a velocidades de centenas de quilômetros por segundo. Esse vento solar sopra pelo sistema solar, interagindo com os campos magnéticos dos planetas, criando as magnetosferas que protegem planetas como a Terra da radiação solar. Mas como o vento solar é acelerado a essas velocidades, ainda não é totalmente compreendido. Novamente, Parker Solar Probe está coletando dados que devem ajudar a resolver isso. Entender o Sol não é apenas curiosidade acadêmica. O clima espacial, as variações na radiação solar e no vento solar pode ter efeitos práticos reais na Terra. Grandes tempestades solares podem perturbar comunicações por rádio, danificar satélites, até causar apagões ao induzir correntes em redes de energia. Em 1859, um evento chamado de Evento Carrington, uma das maiores tempestades solares já registradas, criou auroras visíveis até os trópicos e causou falhas em sistemas telegráficos. Se um evento dessa magnitude ocorresse hoje, com nossa dependência de eletrônicos e satélites, poderia ser devastador. Por isso, a NASA e outras agências monitoram o Sol constantemente, tentando desenvolver sistemas de alerta precoce para clima espacial, assim como temos para clima terrestre. O Sol é também nossa janela para entender outras estrelas. Cada estrela é um Sol. E estudando nosso Sol em detalhes, aprendemos sobre física estelar que se aplica através do universo. Aprendemos como estrelas nascem em nuvens colapsadas de gás e poeira, como vivem suas vidas queimando combustível nuclear em seus núcleos, e como eventualmente morrem de maneiras que dependem de sua massa. Estrelas de baixa massa como o nosso Sol se expandirão em gigantes vermelhas, engolfando seus planetas internos antes de expelir suas camadas externas e deixar para trás um núcleo denso e quente chamado anã branca. Estrelas mais massivas terminam em supernovas, explosões espetaculares que por um breve momento podem superar o brilho de uma galáxia inteira e deixam para trás estrelas de nêutrons ou buracos negros, e há um ciclo mais amplo em ação. O hidrogênio e hélio do Big Bang foram os únicos elementos em abundância no universo primitivo. Todos os elementos mais pesados, o carbono em nossos corpos, o oxigênio que respiramos, o ferro em nosso sangue, foram forjados em estrelas através de fusão nuclear e depois espalhados pelo espaço quando essas estrelas morreram. Somos literalmente feitos de poeira de estrelas, os restos de estrelas que viveram e morreram muito antes de o Sol nascer. E algum dia, bilhões de anos no futuro, quando o Sol morrer, ele também retornará seus elementos ao espaço para serem reciclados em futuras gerações de estrelas e planetas. É um ciclo de nascimento, vida, morte e renascimento que opera em escalas de tempo cósmicas. Enquanto você se aconchega mais no sono, pense no Sol. Amanhã, quando você acordar, ele estará lá, subindo no leste, inundando o mundo com luz. Essa luz levou 8 minutos para viajar do Sol até a Terra. Mas a energia nessa luz começou sua jornada muito antes. Foi criada no núcleo do Sol, onde a pressão e temperatura são tão extremas que núcleos de hidrogênio se fundem em hélio, liberando energia no processo. Mas o núcleo do Sol é tão denso que a energia não pode escapar facilmente. Ela saltita de átomo em átomo, absorvida e reemitida incontáveis vezes, levando centenas de milhares de anos para trabalhar seu caminho do núcleo até a superfície. Então, finalmente, ela irrompe no espaço como luz, viajando os 8 minutos até a Terra para aquecer seu rosto, alimentar as plantas, impulsionar o ciclo da água e do clima. A luz do Sol que você verá amanhã começou sua jornada no interior do Sol quando as pirâmides do Egito ainda eram novas. A exploração do espaço pela NASA não é apenas sobre telescópios e sondas robóticas. Sempre foi também sobre enviar humanos além da Terra, sobre pessoas reais experimentando a imensidão do espaço diretamente. E embora não tenhamos retornado à Lua desde 1972, a NASA está agora trabalhando em planos para não apenas retornar, mas estabelecer uma presença sustentável lá.
e, eventualmente, enviar humanos a Marte. Esses são objetivos ambiciosos que exigirão novas tecnologias, novos veículos de lançamento e novos modos de pensar sobre exploração espacial. O programa Artemis é o esforço atual da NASA para retornar humanos à Lua. Ao contrário do programa Apollo, que foi projetado para missões curtas de exploração, Artemis visa estabelecer uma presença de longo prazo. A NASA planeja construir o Gateway, uma pequena estação espacial que orbitará a Lua e servirá como ponto de preparação para missões à superfície lunar. Astronautas viajarão para o Gateway e de lá descerão à superfície em módulos de pouso reutilizáveis. Eles estabelecerão habitats onde poderão viver e trabalhar por semanas ou meses de cada vez, conduzindo pesquisas e testando tecnologias para futuras missões a Marte. Por que retornar à Lua? Há várias razões. Uma é que ainda há muito a aprender sobre a Lua. Enquanto os astronautas Apollo exploraram 6 locais diferentes, eles ficaram próximos ao equador lunar e passaram apenas alguns dias de cada vez na superfície. Grandes partes da Lua, incluindo as regiões polares, nunca foram visitadas. E essas regiões polares são de particular interesse porque há evidências de gelo de água em crateras permanentemente sombreadas lá. Se pudermos acessar esse gelo, ele poderia ser uma fonte de água para futuros astronautas e também poderia ser quebrado em hidrogênio e oxigênio para fazer combustível de foguete. Isso tornaria muito mais fácil e mais barato manter uma presença humana na Lua. A Lua também é um bom campo de testes para Marte. Viver e trabalhar na Lua por longos períodos nos ensinará como manter sistemas de suporte de vida, como proteger astronautas da radiação e micrometeoritos, como operar equipamentos em um ambiente empoeirado e de baixa gravidade e como lidar com os desafios psicológicos de viver em um habitat pequeno e confinado longe da Terra. Todos esses desafios serão ainda maiores em Marte, mas se pudermos dominá-los na Lua, onde estamos apenas a 3 dias de casa, estaremos muito mais bem preparados para a jornada de 6 a 9 meses a Marte. E Marte é o objetivo final, a próxima grande fronteira para a exploração humana. Marte é o planeta mais semelhante à Terra no sistema solar. Tem uma superfície sólida, uma atmosfera, embora muito fina, calotas polares de gelo e dias que duram cerca de 24,5 horas. É frio, seco e a atmosfera é irrespirável e venenosa, mas é talvez o lugar mais habitável além da Terra que conhecemos. E há evidências substanciais de que Marte já foi mais quente e úmido, com água líquida em sua superfície, o que significa que poderia ter sido habitável para a vida microbiana. Se queremos encontrar evidências de vida passada ou até presente em outro mundo, Marte é nosso melhor candidato no sistema solar. A NASA está trabalhando no Sistema de Lançamento Espacial, SLS, um foguete pesado poderoso projetado para lançar astronautas além da órbita baixa da Terra, e na nave espacial Orion, que carregará a tripulação. Também estão desenvolvendo habitats onde astronautas viverão durante a longa jornada a Marte e sistemas de pouso que possam colocar cargas pesadas e humanos com segurança na superfície marciana. Há muitos desafios técnicos. A radiação é um grande. No espaço profundo, além da proteção do campo magnético da Terra, astronautas serão expostos a raios cósmicos e radiação solar, que podem aumentar seus riscos de câncer e outros problemas de saúde. Projetar blindagem ou outras contramedidas é um desafio significativo. Há também os efeitos fisiológicos da viagem de longa duração no espaço. Como mencionamos antes, microgravidade enfraquece ossos e músculos, afeta o coração e a visão e pode ter outros efeitos sutis. Uma viagem a Marte levaria cerca de 6 a 9 meses de ida, depois talvez 1 ano e meio na superfície marciana, que tem 1/3 da gravidade da Terra, e depois 6 a 9 meses de volta. Isso é muito tempo em gravidade reduzida, e precisamos entender totalmente os efeitos e como mitigá-los antes de enviar uma tripulação. E há os aspectos psicológicos. Os astronautas estarão confinados em espaços pequenos por anos, com uma tripulação pequena, sem possibilidade de resgate de emergência, e com a
atrasos de comunicação com a Terra de até 22 minutos em cada direção. Eles precisarão ser excepcionalmente resilientes, capazes de trabalhar juntos harmoniosamente e capazes de lidar com emergências por conta própria. Selecionar e treinar essas tripulações será tão importante quanto o hardware técnico, mas apesar dos desafios, há ótimas razões para ir. Marte representa a próxima grande fronteira, um mundo inteiro esperando para ser explorado por olhos humanos e mãos humanas. Rovers podem fazer muito, mas humanos podem fazer mais. Eles podem pensar rapidamente, adaptar-se a situações inesperadas, reparar equipamentos e fazer julgamentos de campo que levariam dias para um rover consultar a Terra sobre. Uma tripulação humana em Marte poderia realizar em semanas o que levaria rovers anos para realizar. E há uma razão filosófica também. A humanidade sempre explorou, é parte de quem somos. Atravessamos oceanos, escalamos montanhas, chegamos aos polos. Agora olhamos para as estrelas e vemos a próxima fronteira. Tornar-nos uma espécie multiplanetária, estabelecer uma presença permanente além da Terra, é uma forma de seguro para a humanidade. Terremotos, supervulcões, impactos de asteroides, pandemias ou catástrofes causadas por humanos poderiam acabar com a civilização na Terra. Mas se também houver humanos vivendo em Marte ou na Lua, nossa espécie sobreviveria. É um pensamento de longo prazo, planejando não para décadas, mas para séculos e milênios à frente. Enquanto você dorme esta noite, em algum lugar, engenheiros da NASA estão testando componentes de foguetes, biólogos estão estudando como as plantas crescem em solo simulado de Marte. Médicos estão analisando dados de astronautas na ISS para entender efeitos de saúde a longo prazo, e cientistas planetários estão examinando imagens de Marte enviadas por rovers e orbitadores, procurando os melhores lugares para futuras missões humanas pousarem. O trabalho continua, passo a passo, em direção ao dia em que humanos pisarão em Marte. Pode não acontecer por uma década ou duas, mas acontecerá, e quando acontecer, será um dos grandes momentos definidores da história humana, comparável às primeiras travessias oceânicas ou aos primeiros passos na Lua. Então, chegamos ao final desta longa e tranquila jornada através das descobertas da NASA. Viajamos da Lua ao Sol, de Marte aos planetas externos, de exoplanetas distantes aos mistérios dos buracos negros e da energia escura. Vimos como a humanidade tem alcançado além de nosso pequeno planeta, estendendo nossos sentidos através de telescópios e sondas, tocando outros mundos com rovers e módulos de pouso, e começando a dar os primeiros passos hesitantes para nos tornarmos uma espécie viajante do espaço. E através de tudo isso, há um tema constante: a curiosidade. A mesma curiosidade que impulsionou nossos ancestrais a se perguntarem sobre as luzes no céu noturno, que nos impulsiona hoje a construir foguetes e telescópios e a fazer perguntas ousadas sobre nosso lugar no cosmos. A NASA tem apenas pouco mais de 60 anos. No esquema da história humana, é um piscar de olhos, e ainda assim, nesses breves décadas, transformamos completamente nossa compreensão do universo. Aprendemos que vivemos em um planeta comum, orbitando uma estrela comum, em uma galáxia comum, em um universo contendo trilhões de galáxias. Aprendemos que planetas são comuns ao redor de outras estrelas, que pode haver bilhões de mundos potencialmente habitáveis só em nossa galáxia. Aprendemos que o sistema solar está cheio de mundos diversos e fascinantes, de luas com oceanos ocultos a planetas com tempestades que duram séculos. Aprendemos sobre a história cósmica, como o universo evoluiu de um ponto infinitamente denso e quente a quase 14 bilhões de anos até o vasto cosmos que vemos hoje, cheio de estruturas em todas as escalas, de estrelas a galáxias a superaglomerados. E a cada descoberta, a cada nova imagem de um mundo distante, a cada nova medição de um fenômeno cósmico, ganhamos não apenas conhecimento, mas também perspectiva. Vemos nosso planeta como realmente é, pequeno e frágil e precioso, o único lar que nossa espécie já conheceu. Vemos que somos parte de algo muito maior, uma história que começou com o Big Bang e continua através da formação de galáxias e estrelas e planetas, através do surgimento da
vida e da inteligência. Até este momento agora, quando você está deitado confortavelmente, sua respiração desacelerando enquanto o sono se aproxima e alguma parte de sua mente ainda está contemplando a vastidão do espaço e nosso lugar dentro dele. Há algo profundamente reconfortante nisso, não acha? Sim, somos pequenos. Sim, nossas vidas são breves comparadas à idade do universo, mas também fazemos parte disso, conectados a tudo que existe por uma cadeia ininterrupta que remonta ao início do tempo. Os átomos em seu corpo foram forjados em estrelas. O oxigênio que você respira foi criado por fusão nuclear em núcleos estelares. O cálcio em seus ossos, o ferro em seu sangue, tudo veio de estrelas que explodiram antes que o Sol nascesse. Você é feito de poeira de estrelas. Você é o universo tentando se entender. E através das descobertas da NASA e de outras agências espaciais ao redor do mundo, através dos esforços de milhares de cientistas, engenheiros, astronautas e sonhadores, estamos lentamente conseguindo entender. Ainda há muito que não sabemos. O universo está cheio de mistérios. O que é matéria escura? O que é energia escura? Há vida em outras partes do universo? Poderemos algum dia viajar às estrelas? Essas perguntas permanecem abertas. Mas a história da NASA é a história de fazer perguntas impossíveis e então descobrir que talvez não sejam tão impossíveis assim. Quando Kennedy disse que iríamos à Lua, muitas pessoas pensaram que era impossível. A tecnologia mal existia. Tínhamos enviado humanos ao espaço por menos de um ano, mas 8 anos depois, Neil Armstrong estava parado na superfície lunar. Quando os cientistas propuseram enviar sondas a Júpiter e Saturno usando assistências gravitacionais, parecia ficção científica, mas as Voyagers o fizeram e depois continuaram para explorar Urano e Netuno e finalmente para deixar o sistema solar completamente. Quando engenheiros disseram que poderiam pousar um rover do tamanho de um carro em Marte usando um guindaste do céu, parecia loucura, mas Curiosity pousou perfeitamente e tem explorado Marte por mais de uma década. Uma vez após outra, a NASA tem alcançado o que parecia impossível, e isso deve nos dar esperança de que os desafios que enfrentamos agora, retornar humanos à Lua, enviar humanos a Marte, talvez um dia às estrelas, também são alcançáveis se estivermos dispostos a trabalhar por eles. O futuro da exploração espacial é brilhante. Novas missões estão sendo planejadas para retornar amostras de Marte, para enviar um submarino aos mares de metano de Titã para orbitar e pousar em Europa e perfurar através de seu gelo para alcançar o oceano abaixo. Telescópios ainda mais poderosos que o Webb estão sendo concebidos, instrumentos que poderão tirar fotos de exoplanetas e procurar sinais de vida neles. E humanos retornarão à Lua, estabelecerão bases lá e, eventualmente, darão os primeiros passos em Marte. Cada uma dessas missões expandirá nosso conhecimento, responderá perguntas antigas e fará novas. Mas talvez o legado mais importante da NASA não seja qualquer descoberta específica ou missão, mas o exemplo que ela estabelece. Ela mostra que humanos, trabalhando juntos, podem alcançar coisas extraordinárias. A Estação Espacial Internacional, por exemplo, foi construída por múltiplas nações trabalhando em cooperação, transcendendo divisões políticas para criar algo maior. A ciência que a NASA faz é compartilhada livremente com o mundo. Imagens de telescópios, dados de sondas, descobertas de pesquisas, tudo é tornado público, parte do patrimônio comum da humanidade. E as pessoas que trabalham na NASA e em agências espaciais ao redor do mundo vêm de todas as origens, todas as nações, todas as culturas, unidos por sua curiosidade compartilhada e seu desejo de explorar e entender. Quando você olha para o céu noturno, agora você vê de forma diferente. Aquela estrela brilhante pode ser Júpiter, e você sabe que tem luas com oceanos sob seu gelo. Aquela outra pode ser Saturno, com seus anéis magníficos, e Titã enevoada com seus lagos de metano. A faixa da Via Láctea é bilhões de estrelas, e quase todas têm planetas. E alguns desses planetas podem ter vida olhando para cima e se perguntando se estão sozinhos assim como fazemos. É um céu povoado com maravilhas, um universo vasto e antigo e estranho e belo. E a cada ano, a cada nova missão, a cada nova descoberta, aprendemos um pouco mais sobre isso, desvendamos um pouco mais dos seus segredos. Então, enquanto você finalmente sucumbe ao sono, deixe sua mente vagar entre as estrelas. Pense nos rovers em Marte, ainda rolando através
através de vales e subindo colinas sob um céu rosa. Pense em Webb, orbitando silenciosamente seu posto distante, olhando para trás através de bilhões de anos para as primeiras galáxias. Pense na ISS passando overhead, carregando sua pequena tripulação de humanos vivendo no espaço. Pense nas Voyagers, agora mais de 20 bilhões de quilômetros de distância, ainda enviando sinais fracos de volta, mensageiros solitários que um dia viajarão entre as estrelas. Pense em todos os mundos que descobrimos, todas as maravilhas que vimos, todos os mistérios que permanecem. E saiba que amanhã, quando você acordar, a exploração continuará. Em algum lugar, um cientista examinará dados e notará algo inesperado que leva a uma nova descoberta. Engenheiros testarão novos componentes para futuras missões. Astronautas treinarão para jornadas ao espaço profundo. E em outros lugares, uma criança olhará para cima, verá uma estrela e se perguntará: e talvez essa criança um dia se tornará um cientista ou engenheiro ou astronauta e continuará o trabalho, expandindo nosso alcance um pouco mais, respondendo algumas perguntas antigas e fazendo novas. O cosmos é vasto e antigo e cheio de maravilhas, e através da NASA e de nossos esforços coletivos para explorar e entender, estamos começando a conhecer nosso lugar dentro dele. Não estamos no centro, não somos especiais exceto em uma maneira. Somos conscientes, somos o universo acordado, olhando para si mesmo, fazendo perguntas, e esse é um tipo especial de maravilha, talvez a maior de todas. Então descanse agora, deixe essas imagens e ideias se moverem através de seus sonhos, e quando acordar, o universo ainda estará lá, vasto e misterioso e esperando, sempre esperando pelo próximo explorador, pela próxima pergunta, pela próxima descoberta. Boa noite, viajante, que seus sonhos sejam tão vastos quanto o cosmos e tão cheios de maravilhas quanto todas as descobertas que a NASA já fez. O universo está lá fora, e de maneiras pequenas mas significativas, através dessas missões e descobertas, já começamos a tocá-lo, e isso é algo verdadeiramente extraordinário. Durma bem sob as mesmas estrelas que guiaram nossos ancestrais e que um dia guiarão nossos descendentes às estrelas.